A pandemia aumentou a visibilidade das empresas do setor de saúde, farmacêutico em todo o mundo. Na Bolsa Brasileira, há algumas poucas opções de empresas desse setor, mas no exterior, sobretudo nos Estados Unidos, a gama de empresas e de subsetores, de nichos, é muito grande. Para falar sobre as oportunidades e os riscos do setor de saúde, o programa Cabeça de Gestor recebe Sui Anne Rebouças, que é gestora do Fundo de Investimentos em Healthcare da JGP. Eu sou Carlos Potorno, jornalista do Broadcast. Hoje é 6 de abril de 2021 e começa agora o programa Cabeça de Gestor. Sui, a pandemia aumentou o interesse de uma forma geral pela área de saúde, né? Acredito que também por investimentos em empresas nesse setor. Aumentou a procura pelo fundo, novos interessados passaram a te procurar para entender melhor o fundo? Oi, Carla. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. Sim, a pandemia, se existe uma coisa positiva nela, é que ela reacendeu o interesse pela saúde e pela ciência. Na minha opinião, essas áreas estavam um pouco esquecidas pelos líderes e pela sociedade, né? Em geral, a gente toma a nossa saúde como granted. Então, nós estamos saudáveis, então nós vamos vivendo nossa vida e muitas vezes a gente esquece que saúde é o que gira o mundo, né? Sem saúde nós não somos nada. Então, aumentou muito realmente a procura pelo fundo. O nosso fundo é um fundo temático, que só investe em empresas de saúde e predominantemente empresas que realizam desenvolvimento de tratamentos e equipamentos para doenças sérias e doenças raras. O fundo ele é um fundo de ações no exterior, né? Não investe no Brasil, ainda que no Brasil haja opções do setor de saúde, né, companhias de capital aberto sendo negociadas na Bolsa. Queria que você contasse um pouquinho desse perfil do fundo e por que não tem investimentos hoje no Brasil. Tá. Bom, o nosso fundo, como eu já falei, é um fundo temático em saúde, né? Nós predominantemente, realmente, investimos em inovação em saúde. É um fundo de investimento no exterior, somente no exterior. Nós não temos ações no Brasil. 80% da nossa alocação é Estados Unidos, cerca de 10% Europa e 5% na Ásia, né? É um fundo que tem exposição cambial, o que une o tema saúde a um outro fator de diversificação, né, que seria a exposição ao câmbio. É um fundo de longo prazo, com a volatilidade um pouco acima da média, cujo objetivo é a apreciação de capital, né? Até porque o desenvolvimento de um medicamento ele pode durar mais de uma década. Então, para a gente ver os frutos do nosso investimento, nós precisamos ter essa cabeça de longo prazo e um perfil mais apropriado, inerente ao risco do fundo. Em relação a não ter ações no Brasil, o nosso carro-chefe é biotecnologia. Então, o que acontece? O celeiro de ideias, de insights, de desenvolvimento em biotecnologia é Estados Unidos. Infelizmente, a gente não tem esse tipo de pesquisa aqui no Brasil. A gente até tem um recurso humano maravilhoso aqui para fazer, mas falta um pouco do recurso financeiro, recurso material, para se desenvolver os clinical trials aqui dentro. Algumas universidades de excelência participam dos estudos clínicos, mas, na realidade, as companhias elas são headquarters nos Estados Unidos, na sua grande maioria, né? A gente até, aqui no Brasil, a gente vai bem em biotecnologia relacionada à agricultura, combustíveis, mas não em ciência médica. Sim, e a maior parte do fundo está nessa área de biotecnologia e pesquisa aplicada a esses tratamentos mais complexos, mas tem alguma parte em outros segmentos no setor de saúde? Tem, o nosso fundo, 40% dele é voltado para a área de biotecnologia,
que é a área de inovação e que é a área que exige mais o conhecimento científico para poder fazer as decisões de alocação e de investimento, mas, na verdade, o nosso fundo tem 6 subsetores, então ele é um fundo setorial temático, mais diversificado dentro da área da saúde. Então, a gente tem como segundo subsetor o setor de equipamentos médicos. Nós investimos também em planos de saúde, em hospitais, em diagnóstico, em empresas farmacêuticas maiores, como a Roche, a Pfizer, e investimos também em healthcare IT, né, que é a tecnologia em healthcare, que é uma área que está ainda engatinhando na área de saúde. Uhum. E vocês investem nas empresas diretamente, é isso? Isso. O portfólio foi todo construído por nós. Nós investimos diretamente nas ações, fazemos uma correlação entre os diferentes ativos para, apesar de investir em ações muito voláteis, a gente diminuir o portfólio, o risco do portfólio como um todo, né? Então, ele é todo construído aqui por nós mesmos, desenvolvido por nós. São quantas ações? E vocês têm como referência algum índice internacional da área de saúde ou perseguem algum outro referencial? Nós temos 150 ações no fundo, muita gente fica surpresa com o número de ações, mas realmente o universo de ações fora do Brasil é enorme. É muita ação mesmo para se acompanhar. A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 3.500 empresas listadas, na Euronext a gente tem cerca de 1.500, e para você fazer um portfólio que seja competitivo com os índices, lá fora você tem que fazer um portfólio com mais ações, um número maior de ações, né? Apesar de que 30% do nosso portfólio são as nossas, 70% do nosso portfólio são as nossas 30 primeiras ações. Então, as outras têm posições, têm alocações menores dentro da carteira, né? Agora, você comentou essa questão do número, da quantidade de ações. Isso também ajuda acho que você falou um pouco, a reduzir o risco da carteira, porque, como você mencionou, algumas empresas, os produtos de algumas empresas nas quais vocês investem, pode dar resultado dali a 10 anos, mas é pesquisa científica, né? Pesquisa na área de tratamentos médicos, de fármacos, né? Eventualmente pode não ter o resultado comercial que se esperava no início da pesquisa, né? Essa quantidade grande aí de ações também é para se contrapor ao risco de alguns produtos não vingarem comercialmente? Com certeza. Como o nosso carro-chefe é a biotecnologia, é importante saber que em biotecnologia a maioria dos projetos falha. O que você quer é que alguns projetos, eles consigam se sobrepor a essas falhas. O que é uma estratégia que se assemelha a venture capital. A diferença aqui é que, nesse bucket de biotecnologia, eu invisto em um desenvolvimento muito mais avançado do que uma pessoa de venture capital. Para você ter uma ideia, o desenvolvimento de uma droga, como eu já falei, pode demorar décadas. O venture capital geralmente entra na fase pré-clínica ou na fase inicial do estudo em humanos. Eu já entro na fase 2, na fase 3, o que diminui muito a incerteza do processo de aprovação da droga, embora ainda seja arriscado. Então, a gente tenta fazer no portfólio. A fase 2, fase 3 já começou a pesquisa com seres humanos, é isso? E aí, então, já tem ali todo um histórico de pré-aprovações, seria isso? Seria isso. A fase pré-clínica é a fase que é realizada em laboratório, em animais. Então, a fase 1, 2, as fases 1, 2 e 3 são fases em humanos. A primeira fase é mais direcionada à segurança da droga, você vai ajustar a dose.
A fase 2 e a fase 3, a gente vai aumentando o número da amostra e se certificando de que cada vez mais a eficácia realmente prevalece nos experimentos. Uhum. Pelo que você está contando, parece que pelo menos nessa partezinha da carteira que é biotecnologia, né, que depende muito de pesquisa científica, me parece que é muito importante vocês da equipe você e a equipe de análise estarem muito perto da pesquisa científica, né? Eu queria que você me contasse, é mais ou menos isso, assim, tem que entender demais da pesquisa científica, acompanhar de perto isso? Assim, existem fundos de healthcare nos quais esse conhecimento científico ele não é bem-vindo, mas não tão necessário, né? Mas quem faz fundos de healthcare muito voltados para desenvolvimento de medicamento e equipamento médico, realmente as pesquisas precisam ser acompanhadas de perto. E foi por isso que eu decidi fazer esse fundo dessa forma, estruturado dessa forma, porque eu queria aproveitar o meu background científico e de medicina para realizar as alocações, e o que é realmente o diferencial do nosso fundo. E para acompanhar as pesquisas científicas, você tem que conversar com muitos especialistas, né, com cardiologistas, oncologistas, dermatologistas, você tem que ir para congressos médicos, e essas conversas, elas são, digamos assim, facilitadas quando você tem o background médico e de pesquisa, porque a linguagem, às vezes, é muito diferente da linguagem usual, né, do investimento. Então, Bem diferente, né? Até eu queria comentar isso, que você é médica de formação, tem uma bagagem enorme em pesquisa científica, que sempre foi uma área que você gostou muito, tá aí no teu, né, no teu currículo, um doutorado, com PhD. Eu tinha uma pergunta que é se isso tudo é necessário para fazer um fundo de investimento como esse, mas pelo que você está me contando, a resposta é sim, então, né? Uhum. a resposta, o conhecimento científico e médico, ele é sempre bem-vindo, né? Mas nesse fundo que tem um aspecto de investimento em biotecnologia e em equipamento médico de forma mais predominante, eu diria que ele é imprescindível, na verdade. É um fundo bem nichado, né? De um nicho bem específico, então acaba requerendo aí condições específicas. Eu queria que você comentasse agora, por favor, algumas das ações que você e que ajudaram aí ao fundo ter um resultado, uma rentabilidade importante no ano passado, mesmo descontando a variação positiva aí do dólar, que beneficiou muito todos os fundos do ano passado, sem que não tiveram hedge cambial, teve um rendimento de 2 dígitos, em torno de 20% no ano passado, né? E eu queria que você contasse quais foram as ações dentro desses 6 segmentos aí que vocês têm, mas as mais importantes para esse resultado de 2 dígitos em 2020. 2020 foi um ano realmente bom para o nosso fundo, né? Em dólares, o rendimento foi 21% versus 11% do MSCI Healthcare, que é o índice que a gente coloca como informacional na lâmina do nosso fundo. E algumas das empresas mais interessantes que ocupam as primeiras posições, eu posso citar a Intuitive Surgical, que é uma empresa de cirurgia robótica, está revolucionando a área de cirurgia. Eles têm o robô Da Vinci, que é manipulado pelo médico. Esse robô tem movimentos muito mais finos e precisos e resulta em cirurgias muito mais eficientes e com menos complicações no pós-operatório, né? E a Intuitive, ela me chamou muita atenção alguns anos atrás. Eu conheci a Catherine Moore. Atualmente ela é vice-presidente de estratégia da Intuitive e ela é médica, ela é formada em engenharia mecânica e ela é realmente a cabeça aí da Intuitive. Então, é uma empresa bem interessante, né? Outra é a Vertex Pharma. A Vertex faz tratamento para fibrose cística, que é uma doença rara, doença genética, ainda sem cura, que afeta crianças. E o que a Vertex faz, apesar
do medicamento da Vertex ainda não se apura, ela consegue prolongar de forma relevante a expectativa de vida dessas crianças, né? Então, é outra empresa bem interessante. E a gente tem também, só para dar um exemplo de diagnóstico, de medical device, a gente tem a Dexcom, que é uma empresa que faz medical devices, né, equipamentos para diabetes, né, que é uma doença crônica, mas uma doença muito prevalente e séria na população. Eles têm um sistema de monitoramento e de liberação de insulina extremamente eficaz. Você evita os picos, né, de glicemia durante o dia. Então, é outra companhia bem interessante do nosso portfólio. Legal. Su, e para a gente finalizar, eu queria que você me contasse da tua expectativa para 2021, se a rentabilidade das ações desse setor, e aí, de novo, que estão boa parte estão nos Estados Unidos, uma parte na Europa, uma partezinha na Ásia, se a perspectiva para o setor continua positiva, ou se eventualmente foi aquela onda, assim, todo mundo preocupado com saúde, e aí começa a se interessar pelo assunto quando está pensando nos seus investimentos, aí deu aquele boom nos preços das ações, beneficiando aí, portanto, indiretamente, né, todos os fundos. Como é que você vê 2021 em termos de rentabilidade mesmo do setor e do fundo? Carla, o setor de saúde é um setor, né, que tem uma característica secular, né? O nosso fundo, o objetivo dele é longo prazo, então, em geral, eu espero que meus investidores ou potenciais investidores consigam investir por alguns anos no fundo. Eu não acho que a pandemia reacendeu o interesse pela ciência, mas não é o fator principal para saber que esse setor vai continuar tendo excelentes resultados, não só em 2021, mas nos anos que se seguem, né? Saúde é algo fundamental. Eu não vejo sazonalidade nesse tipo de fundo. A gente não começou a fazer o fundo, na verdade, em 2020, né, que foi o ano que chamou mais a atenção pela pandemia. A gente começou a fazer o fundo, na verdade, em 2016. E, para mim, isso resume. Ele não tem uma natureza sazonal, não acho que foi pela pandemia, acho que tem uma característica defensiva nele, em momentos de crise. Quando tudo está ruim, você continua precisando de medicamentos, continua precisando de cirurgias e de equipamentos médicos. Então, eu vejo um 2021 excelente para investimentos em saúde. E que deve ter uma rentabilidade tão boa quanto teve em 2020, ou não dá para chegar a afirmar isso? Esse aí é um pouco mais difícil de prever, né? Realmente teve um resultado muito bom ano passado, mas esse ano pode ser melhor ainda, né? Como dizem, nada impede que algo que suba muito suba mais ainda, né? E o contrário é verdadeiro. Então, assim, o que eu acho é que a expectativa para o setor é muito boa, e eu acho que Esse início de ano foi um ano com boa, falando do setor como um todo, foi um ano bom em termos de rentabilidade? até agora, pouco tempo, né, para a gente tem o resultado, na verdade, oficial do fundo até o final de fevereiro, mas ele está com um bom resultado, ele está 6% positivo versus 4% do MSCI, né? Mas, como eu te disse, como é um fundo de muito longo prazo, então, às vezes, a gente pode ter quedas em curtos períodos de tempo e a gente não acha isso tão relevante, mas, por enquanto, está indo super bem. Sim. Mas é legal de ficar atento, né? O investidor que não acompanha esse setor, e, de novo, né, no Brasil não tem tantas opções assim, até do ponto de vista que você mencionou, pode, inclusive, ser considerado dentro da Bolsa, dentro do mercado de ações, um setor defensivo, no sentido de que ele não tem tanta sazonalidade e, não tá, e tem uma correlação baixa com
com muitos setores aí que são carros-chefes na Bolsa, né? Sui, vou te agradecer demais pela entrevista, foi muito legal, muito obrigada. Obrigada a você, Carla. Um beijo. Um grande abraço e a gente encerra aqui, então, o Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Ricardo Negrati, da TV Estadão. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigada e até lá.